E Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade, nós poderíamos ter liberdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Que verdade é essa? Eu confesso que foi um tema que eu achei muito interessante entender, aprofundar. Inclusive, ele faz parte do meu livro, do 2º capítulo do livro A Luz em Minha Vida, onde eu transcorro reflexões a respeito disso, sobre o conceito de liberdade, sobre o que nós entendemos hoje como liberdade. Quando a gente pergunta para uma pessoa, ou quando ela busca ser livre, o que é ser livre hoje, nos dias de hoje? Tem gente que se sente livre estando solteiro, né? Não tá num relacionamento. Tem gente que se sente livre fazendo viagem. Tem gente que se sente livre em esportes radicais. Tem pessoas que se sentem livres tendo uma condição financeira que dê liberdade de tempo, ou até mesmo tendo o próprio tempo livre. Então esse é o conceito de liberdade de uma forma geral. Mas eu digo que esse conceito é bem superficial. Inclusive eu trouxe aqui no livro um exemplo de Nelson Mandela, né, que quando ele passou lá todos aqueles anos preso injustamente por algo que ele não tinha feito, quando ele saiu da prisão, ele disse que se ele não se libertasse das dores, das mágoas, dos sentimentos que ele ainda carregava em relação a tudo que aconteceu, mesmo fora da prisão, ele ainda estaria preso, ele não estaria livre de fato. Então esse é o conceito de liberdade que eu trago aqui no livro, a liberdade de consciência. Não é aquela que nós buscamos externamente, fisicamente, né? Mas é aquela que está dentro de nós e que nós buscamos através do que nós pensamos e sentimos. E Mandela ele traz essa reflexão, e eu acho que ela sintetiza muito, né, a fala de Jesus, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, porque essa verdade ela também está num conceito muito mais ampliado. A verdade ela não se limita a um ponto de vista. O que eu estou vendo agora é um ponto de vista, o que você está vendo é um ponto de vista. E cada um de nós, dependendo do que recebemos na vida, do que fomos estimulados a conhecer, a entender, das crenças que temos, até mesmo dos traumas que nós carregamos, nós vemos esse conceito de uma forma totalmente diferente, né? A verdade, ela é muito volátil quando a gente olha simplesmente desse prisma. E aí, dentro de um conhecimento de expansão de consciência, a gente percebe que a verdade não é uma só. E ela não está em um único lugar, ela precisa ser ampliada para ser vista de verdade. E é essa verdade, então, atrelada à liberdade, que traz essa promessa de Jesus à tona, então, para a nossa vida. Mas eu vou pedir licença para falar agora sobre o sentido de liberdade. E mais para frente a gente entra nesse conceito de verdade, que é extremamente importante e merece o seu tempo só para ele. A liberdade, então, nesse conceito que nós conhecemos, ela se limita ao campo material, ao mundo. E quando a gente traz essa perspectiva da liberdade no sentido que Jesus nos propõe, é a liberdade de consciência, a liberdade de sentimentos, a liberdade mental. Quando nós estamos aprisionados mentalmente, nós podemos estar aprisionados em crenças, aprisionados em dogmas, aprisionados em medos, em mágoas e ressentimentos. Muitas coisas nos aprisionam sem a gente perceber, sem a gente se dar conta. E às vezes a gente até acredita que aquilo é o certo, que é o ideal e acaba se mantendo nessa prisão. Por isso que a liberdade de consciência é a verdadeira liberdade. Eu passei muitos anos da minha vida presa a sentimentos de baixa estima, de inferioridade, de incapacidade, e eu não percebia isso. Para mim, eu estava simplesmente sendo quem eu fui programada para ser. Eu estava só honrando todo o movimento que tinha sido trazido como uma ideia, um conceito que eu tive sobre mim mesma, e eu estava simplesmente manifestando isso para o mundo. Inclusive eu trago aqui num trecho do livro falando sobre essa questão no sentido da busca hoje da mulher e do feminino por esse lugar no mundo, por essa liberdade que muitas vezes faz com que a gente se aprisione sem perceber. Porque a liberdade não está em você poder trabalhar fora, em você ter o seu próprio dinheiro, ou você não ter filhos. A liberdade está em você se sentir bem diante daquilo que você está fazendo. Porque vem essa ideia de que eu não sou livre se eu for uma dona de casa, se eu tiver num relacionamento, eu estou aprisionada.
mas isso também depende muito de como a pessoa está se sentindo. Então a liberdade, ela tem esses viés que são muito importantes da gente analisar, para que a gente não se iluda achando que está livre, onde de fato muitas vezes a gente está preso em ideias e conceitos que supostamente trariam a liberdade, mas que levam a gente a viver aquilo que não é da nossa natureza, aquilo que não é saudável, que não é leve para nós. E aí nesse feminismo distorcido, a gente acaba entrando em competição com o masculino e perdendo a própria liberdade de ser, de simplesmente ser mulher, de manifestar no mundo as suas habilidades, os seus dons, a sua leveza, a sua sedução, porque tenta entrar no mundo do masculino de uma forma muito forçada, que não é natural. E eu termino essa reflexão do livro dizendo que nesse processo, nós mulheres, mesmo sendo tão fortes e que somos de verdade, se tornam cheias de incumbências e vazias de si mesmo, ficando aprisionadas pelo desejo da liberdade financeira, pela vontade de terem uma profissão e serem bem-sucedidas, pela necessidade de dar conta do trabalho, dos filhos, da casa e ainda serem boas pessoas, amantes, companheiras, e pelo padrão do salto alto, do cabelo penteado, das unhas feitas, da roupa da moda, acumulando então prisões nessa busca incessante por tal liberdade. Se isso faz sentido, se isso de alguma forma completa essa pessoa, essa mulher, tá tudo bem. A questão é quando nós tentamos entrar nesse mundo, nesse lugar, simplesmente pelo desejo que foi nos colocado uma liberdade ilusória, uma liberdade que não preenche de verdade, porque faz com que a gente saia, né, do nosso movimento natural. Então, essa é a reflexão então sobre esse conceito de liberdade, trazendo um pouquinho mais para essa perspectiva do feminino, mas obviamente nós podemos ampliar isso e olhar na direção da nossa vida, quantas prisões nós estamos nos colocando diariamente através da interpretação que nós fazemos das coisas que acontecem conosco. Então fica aqui a reflexão e no próximo nós vamos falar então sobre verdade.